João capítulo 8, versículos 38 até o 47. Hoje enquanto eu estava preparando o estudo para esta mensagem, eu me senti um pouco cansado. Aí eu falei, eu vou lá no sofá um pouquinho, deitar, relaxar um pouquinho. Aí eu me deitei lá no sofá, a TV estava ligada no YouTube e estava passando uma música do Fernandinho. O Fernandinho estava tocando lá e eu estava cantando aquela que diz: eu não sou mais escravo do medo. Eu tenho, acho que o nome da música é Não Mais Escravo, né? Eu achei muito legal, foi muito bom esse tempo de relaxar ali, né? Eu gostei muito da música, da letra e fiquei até arrepiado, né? Porque tanta gente ali, a voz dele, né? Muito boa, muito bonita, e os instrumentos, tudo em perfeita harmonia, aquele monte de gente ali assistindo. Aí eu fui olhar um pouco mais, eu vi que essa gravação desta música, era um DVD que ele estava gravando ao vivo, foi lá no Rio de Janeiro, no Rio Arena, né? E tinha 14 mil pessoas ali assistindo, então era muita gente mesmo, né? Antes dele terminar a música, ele perguntou para a multidão: quantos são filhos de Deus aqui nesse lugar, né? Então ele está cantando, né? Porque ele diz na música: eu não sou mais escravo do medo, ele repete várias vezes isso, né? Sou filho de Deus. Aí ele interrompe e ele pergunta: quantos são filhos de Deus aqui neste lugar? E aí a multidão explode em emoção, né? Dando a entender que ali todos se declararam filhos de Deus, né? E a gente, é claro, não tem por que duvidar disso, né? Mas aqui nesse parágrafo eu vi que isto tem muito a ver com esse parágrafo que nós lemos hoje, em João 8, 38 a 47, porque ali a gente vê que os judeus, apesar deles serem descendentes de Abraão, eles não eram nada parecidos com Abraão no seu procedimento, no seu modo de agir, de pensar, e Jesus disse isso para eles. E aí eles se defenderam dizendo: nós não somos bastardos. Bastardo seria filho ilegítimo. Nós temos um pai que é Deus. É isso que eles dizem, né? Mas o que a conversa toda, né, de Jesus com eles, mostra que para sermos considerados filhos legítimos de Deus, nós precisamos ter atitudes parecidas com Deus. Para sermos considerados filhos de Abraão, temos que ter atitudes parecidas com as atitudes de Abraão. Mas as atitudes dos judeus, Jesus está mostrando ali, elas se assemelhavam mais às atitudes do diabo. Então, por isso que ele diz: vocês são filhos do diabo, porque vocês estão fazendo as obras do diabo. Então, baseado nisso, a gente pode ver aqui, nesta conversa de Jesus com os judeus, que é possível fazer um teste de paternidade. Um teste de paternidade para provar se de fato as pessoas são filhos legítimos de Deus. Então vamos ler os versículos 38 a 47, João capítulo 8, 38 a 47. Vamos ficar de pé para ler a palavra de Deus. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me,
a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai, que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque eu vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Vamos orar? Obrigado, nosso Deus, pela tua palavra que nós acabamos de ler. Que o Senhor abençoe, ó Deus, esta meditação na tua palavra, que possa falar em nossos corações, possa o teu Espírito, Senhor, nos conduzir, nos esclarecer e fazer com que sejamos melhores e possamos viver como teus filhos, porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos tornou teus filhos por meio do Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, obrigado. Então, há alguns testes de paternidade. Há um teste de paternidade que podemos fazer, e nesse teste podem ser apontadas algumas provas que validam quem é de fato filho de Deus, filho legítimo de Deus, filho de Abraão, conforme o contexto aqui, e consequentemente filho de Deus. A primeira prova que Jesus aponta é que os filhos legítimos de Deus vão amar Jesus, porque Jesus foi enviado por Deus. Então, se é filho de Deus legítimo, vai amar Jesus, porque Jesus foi enviado por Deus. É isso que diz nos versículos 38 a 42. Eu vou ler novamente aqui. Jesus disse: eu falo das coisas que vi junto do meu Pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me haveríeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Então esta é a primeira prova de paternidade legítima aqui, né, de que Deus é pai, é que quem é filho legítimo de Deus, ele vai amar Jesus. Ele disse: se vocês fossem realmente filhos de Deus, vocês haveriam de me amar, porque ele me enviou e eu aqui estou. Então, como é que nós podemos, né, fazer essa prova, né, que nós somos filhos de Deus? Então nós temos que ver, né, temos que provar se nós amamos de fato Jesus. E para amar Jesus, para mostrar que nós amamos Jesus,
nós vamos querer estar próximos dele, não é assim? Quando você ama alguém, você quer estar próximo dessa pessoa, você quer ser íntimo dessa pessoa, você quer estar sempre ao seu lado. E isso nós conseguimos hoje através do Espírito Santo que ele nos enviou. Quando Jesus foi para o céu, ele disse: eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo. Ele vai, em outras palavras, Jesus estava dizendo, ele vai estar no meu lugar, ele vai fazer com que vocês tenham a minha presença. Então é por isso que nós podemos estar próximos de Jesus, é através do Espírito Santo. Assim como Jesus ficava longas horas sozinho com o Pai, orando, ele sempre procurava um lugar isolado, um lugar onde ele pudesse conversar com o Pai. Assim também nós vamos querer fazer isso com Jesus, vamos querer procurar um lugar tranquilo, um lugar onde nós podemos estar sozinhos com Jesus, e é o Espírito Santo que nos proporciona isso. Tem outra forma também de nós amarmos Jesus, é quando nós amamos os nossos irmãos, porque quando nós amamos outra pessoa em nome de Jesus, é como se nós estivéssemos amando Jesus, fazendo o bem para Jesus. Foi isso que ele disse em Mateus capítulo 25, dos versículos 31 a 40. Ali Jesus fala que quando o Filho do Homem vier, ele virá na sua majestade e todos os anjos com ele, e ele vai reunir todas as nações e ele vai separar uns dos outros, e ele vai fazer como um pastor separa os cabritos das ovelhas. Então vai colocar uns de um lado, outros do outro, e ele vai dizer para aqueles que estão à direita: vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque eu tive fome e me destes de comer, eu tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, estava preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Eles não estavam entendendo. Quando é que nós te vimos com sede e te demos de beber? Quando é que o Senhor era forasteiro e nós te hospedamos? Como é que nós te vimos nu e te vestimos? E aí Jesus respondeu: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim me fizestes. Então, esta é uma maneira de nós amarmos a Jesus. Tem alguns versículos, os outros versículos na Bíblia que nós podemos ver, observar o que é comum nos filhos de Deus, nos filhos legítimos de Deus, com respeito a este amor. Por exemplo, Romanos capítulo 8, versículo 15, diz assim: porque não recebemos o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados. Inclusive eu acho que o Fernandinho se inspirou nesse versículo para fazer aquela música. Outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. E então essas palavras, Abba, Pai. Abba é a maneira carinhosa de falar, de chamar o Pai, assim que as crianças chamam o Pai, Aqui no português seria mais ou menos papai, É assim que as crianças chamam o seu pai. E então é o Espírito Santo que nos dá isto, Ele nos dá essa possibilidade. Gálatas 4:6 fala algo semelhante: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Então, assim como como Jesus amava o Pai, Ele nos enviou o seu Espírito, e através desse Espírito nós também
temos o mesmo relacionamento com o Pai, de forma que nós podemos dizer também Abba Pai. Chamar o nosso Pai de uma forma tão íntima, tão carinhosa e tão próxima. Em Hebreus 12:7, ele fala da disciplina que o pai dá ao filho, e ele diz assim: que filho há que o pai não corrige? Então ele fala desse relacionamento que nós temos com o pai, dele ser o nosso pai, então ele nos corrige como um pai corrige um filho, né? Qual é o pai que não corrige o seu filho? Então Deus faz isso com os seus filhos. Em 1 João 2,16 a 15 e 16, João diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, quem ama a Deus, quem ama a Jesus, ele não vai amar as coisas do mundo, porque as coisas do mundo, a concupiscência, aquele desejo desordenado, descontrolado das coisas do mundo, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então não tem como amar a Deus e amar o mundo ao mesmo tempo. Sobre amar o irmão, né, amar Jesus através de você amar outra pessoa, o seu irmão, tem uma música famosa chamada, traduzindo o título da música em português, seria mais ou menos ele não é pesado, é meu irmão. Esse é o título da música. Ele não é pesado, é meu irmão. Então tem até muitas fotos na internet aí rodando, né, colocando fotos de uma criança pequena carregando o seu irmãozinho, né, menor ainda que ele, carregando nas costas. A gente vê que isso é feito com dificuldade. Em vários momentos a gente viu isso, né? Mostraram fotos lá da guerra do Vietnã, né? Que as crianças estavam fugindo. Mostraram em outros momentos, né? De tragédias, né? Um irmãozinho, uma criança bem pequena, carregando o irmãozinho nas costas e colocando essa frase: ele não é pesado, ele é o meu irmão. Como se você perguntasse para a criança: puxa, deve ser pesado você carregar, e você já não é muito forte, né? Mas não, ele não está pesado, ele é meu irmão, né? Então o irmão ele não vai achar pesado, né? Então essa música fez muito sucesso, e depois de colocarem isso na internet, ainda ficou mais famosa, né? Mas dizem que a origem desta música realmente é quando o jornal The Guardian entrevistou o Tony Hicks, que é o guitarrista desta banda. Ele disse que eles se inspiraram para escrever esta música num filme que eles assistiram. O filme se chama Boys Towns, é um filme antigo, de 1930 e alguma coisa. E nesse filme mostra lá um orfanato, tem um orfanato, e nesse orfanato tem uma estátua de alguém carregando uma criança, e tem essa frase: ele não é pesado, é meu irmão. Então nesse filme que eles se inspiraram, né? Então isso, né, que nós vimos é bem comovente, e dá para a gente ver como a gente pode também fazer isso, como que a gente pode tratar o nosso irmão. E a gente pode, talvez não literalmente, mas a gente carrega muitos irmãos nas costas, né? A gente carrega as pessoas, a gente ajuda as pessoas, e a gente não acha que isso é pesado, porque ele é o nosso irmão. Então é uma oportunidade, nós devemos dar graças a Deus que nós temos essas oportunidades de ajudar o nosso irmão, mesmo aquele irmão mais chato, né? Aquele irmão mais difícil, como o pastor Ismael estava comentando na escola dominical, né? Aquele que está doente, aquele que está com algum problema, né? Que nos torna pesados, mas ele não é pesado, ele é meu irmão. É assim que nós devemos pensar também. Bom, então amar Jesus
é uma prova importante nesse teste de paternidade. É uma das provas que mostra que nós somos filhos legítimos de Deus. Uma segunda prova que nós encontramos nesse parágrafo de João é que os filhos legítimos de Deus, eles vão compreender a linguagem de Jesus, porque eles vão ter uma natureza semelhante à de Jesus. Então, como eles são os legítimos filhos de Deus, eles têm uma natureza semelhante à de Jesus, então eles vão compreender a sua linguagem. É isso que Jesus fala para os judeus nos versículos 43 e 44. Qual é a razão que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então é isso que Jesus estava dizendo para os judeus. Vocês têm uma natureza que está se assemelhando à natureza do diabo, porque o diabo, quando ele fala mentira, ele fala do que é próprio dele, é essa a natureza dele, e ele é homicida desde o princípio. E Jesus disse para os judeus: vocês estão querendo me matar. Jesus sabia o que estava no coração deles, e sabia que eles já tinham planejado matar Jesus. Então eles não tinham a mesma natureza que Jesus, portanto, eles não podiam compreender a linguagem de Jesus. Eles compreendiam a linguagem do diabo, mas não a linguagem de Jesus. Nós podemos ler em Romanos, capítulo 13, versículo 14, que nós devemos nos revestir do Senhor Jesus Cristo e nada dispor para a carne no tocante às suas concupiscências. Então, em vez de, como os judeus, que Jesus disse: vocês são filhos do diabo e vocês estão querendo satisfazer os desejos do diabo. Então é isso que está no coração de vocês. Aqui em Romanos 13, 14 está dizendo o contrário, que nós devemos nos revestir do Senhor Jesus Cristo e nada dispor para a carne no tocante às suas concupiscências. Ou seja, em vez de querer satisfazer os desejos do diabo, que é isso que ele quer que nós façamos, quando ele quer que nós satisfaçamos os desejos da nossa carne, os desejos do nosso corpo, então nós devemos lutar contra isso e não dispor nada para a nossa carne no tocante às concupiscências. Então a gente costuma dizer, cortar na carne, né? Muitas coisas, a gente precisa fazer isso. Como o apóstolo Paulo diz em outro lugar também, né? Eu preciso esmurrar o meu corpo, né? E me esforçar para que eu não seja desqualificado enquanto eu prego aos outros. Efésios 2:3 diz que entre os gentios, né, que os efésios eram gentios antes, inclusive foi essa a pregação do Joshua, né, quando ele falou lá do Efésios, né, diz que antes eles andavam segundo as inclinações da carne. Então, quando nós éramos incrédulos, gentios, nós andávamos segundo a inclinação da nossa carne, ou seja, o desejo de Satanás. A vontade, nós fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, ali depois ele vai dizendo que agora não, como filhos de Deus nós somos diferentes. 1 João 2,4, aquele que diz, eu conheço a Deus, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Então, sendo mentiroso, ele está se assemelhando a Satanás, ao diabo, e não a Deus. 1 João 3,15, todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si.
Então, quem não é filho de Deus legítimo não compreende essas coisas, porque a natureza dele se inclina para as coisas da carne. Ele é mentiroso por natureza, ele é assassino por natureza, ele odeia a seu irmão, ele diz que quem odeia a seu irmão é assassino. Ainda em 1 João 3,8, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, quem é filho de Deus, ele precisa, nascer de novo, ele vai ter uma nova natureza, porque senão ele vai continuar com aquela mesma inclinação, com a mesma natureza do diabo, e ele não vai compreender a linguagem de Jesus. Ele pode ler, pode decorar, pode vir na igreja, pode ouvir as mensagens, mas ele não vai compreender, e ele não vai proceder, porque ele nem compreende essa linguagem. Ainda em 1 João 3,10, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Mateus 5,48, Jesus diz: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, esse é o nosso alvo, né? Se o nosso Pai Celeste é perfeito, nosso alvo é sermos perfeitos, como Ele é perfeito. Ou seja, é somente com a natureza de Deus que nós podemos alcançar isso. E de modo semelhante, Lucas 6,36 diz, Jesus também fala ali: sedes misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Então, sermos perfeitos, sermos misericordiosos. Então, só um filho de Deus legítimo vai compreender esta linguagem, e ele vai então tentar se adequar a isso, porque é um filho legítimo de Deus. Hoje nós cantamos lá na clínica aquela música: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou. E o pastor Alden lá, fazendo, regendo a música, ou com a mão ou com o pezinho lá, a gente viu o pezinho mexendo ali também, uma bênção, poder ver isso, estar com ele ali nessa luta, que ele está tendo. Mas esta música tem muito significado para ele, ele disse que já desde o seu pai, já amava aquela música, porque seu pai era forasteiro na Índia, ele nasceu na Índia, aqui no Brasil ele é um forasteiro, mas aí quando as pessoas perguntam: de onde você é? Você é alemão? Você é americano? E ele sempre diz: eu sou do céu, minha pátria é no céu, aqui eu sou forasteiro. Então, como forasteiro, nós temos esse problema, não é mais da nossa natureza as coisas aqui do mundo. Quando o Joshua pregou aqui, ele falou da sua dificuldade de se ajustar à cultura do Brasil, disse: eu sou americano, então eu tenho a cultura do americano, e aqui eu tenho que me ajustar à cultura do brasileiro, e é difícil para mim, ele disse: é tão difícil olhar uma placa de pare e não parar, como qualquer bom brasileiro faz, O brasileiro simplesmente ignora a placa do pare, e se ele parar no pare, ele pode causar um acidente, porque a pessoa que está atrás dele não vai parar, E ele falou: isso é difícil para mim, eu fico lutando com isso, porque é a sua cultura. Assim também, a gente, como estrangeiros nesse mundo, nós temos uma cultura diferente do mundo. Nós temos uma cultura cristã, nós estamos aprendendo essa cultura, tentando colocar em prática, e é difícil. Às vezes a gente precisa de muita criatividade para poder andar e fazer as coisas que nós sabemos que é a vontade de Deus. Quando a gente vem na igreja, todo domingo de manhã,
todo domingo à noite, toda quarta-feira à noite, né? As pessoas, né, nossos parentes, nossos amigos não entendem isso, né? Se eles vão nos visitar em casa, a gente fala, né, nós vamos para a igreja, quer ir com a gente? Se não quiser, está aqui a chave, pode ligar a televisão, abrir a geladeira, fica à vontade, nós estamos indo. E as pessoas não entendem, eles entendem isso como uma ofensa. Falam, nossa, você não pode faltar um dia na igreja, você não pode, né, deixar de ir um dia na igreja. E eles não entendem porque eles não têm a mesma natureza que nós, que somos filhos de Deus e estamos aprendendo. Pedro também tinha esse problema. Ele fala em 1 Pedro 4, de 1 a 4, ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos vós também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Pessoas acham estranho, as pessoas nos acham de outro mundo. É como se nós fôssemos estrangeiros, e de fato nós somos forasteiros aqui. Nosso reino, nosso lar é lá no céu. Tem outra música, né, que a gente canta, meu lar é lá no céu, como que é? Quem que lembra aí? Aqui não é lá. Aqui não é meu lar, eu viajante sou. Meu lar é lá no céu, Jesus já preparou. Avisto no portal a chamar. No meu lar celestial desejo logo, espero logo entrar, né? Que maravilha, né? Mas enquanto isso, nós temos que viver aqui como estrangeiros, com outra natureza. Se nós somos filhos legítimos de Deus, nós vamos compreender esta linguagem e nós vamos então tentar nos ajustar a esta vida para satisfazer a vontade de Deus e não a vontade do diabo. E a terceira prova de paternidade que nós encontramos aqui no parágrafo é que os filhos legítimos de Deus vão crer em Jesus, porque quem é de Deus ouve a palavra de Deus. É isso que nós encontramos nos versículos 45 a 47. Mas, porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Eu tenho um vídeo para mostrar para vocês, que vai mostrar como que as ovelhas ouvem a voz do pastor. Será que vai apertar o botão aqui ou vai? Tem que ligar. Tem que ligar, né? Muito bem, eu estou aqui com o senhor Antônio. O senhor Antônio é pastor. Senhor Antônio, pastor de ovelhas. Não sei se o som está alto o suficiente ali. Deixa eu colocar, tentar ver se está o som mais alto. Está no máximo, né? Tudo bem? No máximo. Mas eu achei interessante, aí apareceu um vídeo lá, né? Desde os 16 anos de idade até hoje, o senhor é pastor. Desde os 10 anos de idade.
Não estranho. Estranho, ó, por exemplo, nós sim conhecidas, pessoas que perceberam que nós também por isso sem estar aqui. E se o senhor chamá-las, elas vêm ao pé de si. E quando o senhor chama elas, o senhor usa alguma técnica? O senhor não se importa de fazer só um testezinho? Olha, eu posso ligar, já vai com facilidade, os dedos falam, mas já sei, já fala direito. Vamos ouvir então, o senhor Antônio vai fazer uma vez de mais. Olha só, elas levantam a cabecinha. Sim, sim, sim. Vamos acompanhar. E é isso que tem que acontecer com todos nós. Ouvir a voz do nosso pastor, que é Deus, obedecê-lo. Então pense nisso. Senhor Antônio, muito obrigado. Deus abençoe a sua palavra. Bernardo seria um bom pastor de ovelhas, né? Então achei interessante, né? Porque aí mostra, né, as ovelhas de fato, né, ouvindo a voz do pastor e seguindo o pastor ali, o seu Antônio, né, com 68 anos, desde os 10 anos de idade ele cuidava das ovelhas. Quando ele fez 16 anos foi para ser motorista de caminhão, mas depois voltou a pastorear ovelhas, né? Então nunca deixou isso, né? Quando Jesus diz assim que os judeus não estavam crendo, é porque, bom, eles diziam que criam, né? Porque lá antes, né, a gente vê esse diálogo um pouco antes, diz que eles creram em Jesus, né? Mas esse crer não era aquele crer que funciona, porque existe um crer que funciona. E esse crer que funciona é como o Tiago fala em capítulo 2, versículo 20: queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Porque assim como o corpo, é o 26 agora, Tiago 2, 26, assim como o corpo sem espírito é morto, também a fé sem obras é morta. Então, a fé, ela vai ter alguma coisa mostrando que você crê. E aí, no caso, as ovelhas, dá para ver, né, que as ovelhas criam no seu Antônio. As ovelhas, a gente pode usar outra palavra que diz de forma mais exata, confiavam no seu Antônio. Ele disse: se vier outra pessoa aqui e eu não estiver e chamar as ovelhas, elas vão fugir, porque elas não vão reconhecer a voz. Mas se eu estiver aqui, elas vão ficar mais tranquilas. E quando ele chamou, ele assobiou e ele chamou, elas foram. Então é assim que nós para com Deus. Quem crê em Deus, ele se torna uma ovelha de Deus, e ele vai ouvir a voz de Deus, e ele vai seguir, ele vai obedecer. Como aquela música que a gente canta, crer e obedecer, né? Crer e observar.
tudo quanto ordenar. Então, vai junto, né, como o Tiago está dizendo ali. Então a gente tem que tomar cuidado, porque algumas coisas, por exemplo, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 3, ele fala que nos últimos tempos, né, nos últimos dias, que nós estamos vivendo agora, né, essa profecia para o nosso tempo, diz que haveria pessoas desafeiçoadas, implacáveis, caluniadoras, sem domínio de si, cruéis, inimigas do bem. Então, pessoas que não creem, pessoas incrédulas. Em Tito 2,3, ele dá um conselho para as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Essa palavra, tanto em 2 Timóteo quanto em Tito 2,3, que foi traduzido como caluniador ou caluniadora, é a mesma palavra que é usada por João para se referir ao diabo. O diabo, essa palavra diabo, no grego diabolos, mais ou menos isso, né? Significa o acusador ou o caluniador, aquele que faz estas coisas. Então é a mesma palavra. Então, quando alguém calunia outra pessoa, profere uma calúnia contra outra pessoa, ela está fazendo o que o diabo faz, porque isso é próprio dele. Então, é por isso que Paulo está advertindo Timóteo, dizendo, olha, cuidado, porque nos últimos tempos haverão pessoas assim, então foge dessas pessoas. E aqui em Tito 2,3, dando conselhos às mulheres idosas, ainda bem que não falou nada para os homens idosos, né? Os homens idosos não tem problema, mas falou aqui para as mulheres idosas, né? Que sejam sérias e não caluniadoras. 1 João 2,17, ele diz, né, que o mundo passa, bem como a sua concupiscência, porém aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que crê, então ele vai ser como a ovelha, como aquele pastor disse ali no vídeo, vai fazer a vontade de Deus, vai obedecer a Deus. E assim por diante. Então, esta é uma prova de paternidade, é crer, mas então não é aquele crer superficial, né? Porque tem um tipo de crer que até os demônios creem e tremem, é isso que Tiago fala, não é? Você diz que crê em Deus, até os demônios creem em Deus, eles sabem que Deus existe, e eles tremem por causa disso. Mas você quer ficar sabendo, né, ele diz, você quer ficar sabendo que a fé sem obras é morta? Então não é só dizer que crê, mas é crer e observar, crer e fazer as obras, porque as obras mostram que você de fato crê. Se você não faz as obras de Deus, não faz a vontade de Deus, a sua fé não vale nada, não é uma fé verdadeira, não é legítima e portanto você não é filho legítimo de Deus. É isso que implica. Ainda em Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o Filho de Deus, ele vive da palavra de Deus, ele crê, então ele vive da palavra de Deus. Então quem crê em Jesus, ele ouve a palavra de Deus, ele vive da palavra de Deus, ele vai evidenciar isso em suas obras, provando a paternidade de Deus na sua vida. Então, irmãos, são 3 provas, pelo menos, de paternidade aqui, né? Que nós podemos fazer esse teste de paternidade. Quem é filho legítimo de Deus, ele vai, em primeiro lugar, deixa eu voltar aqui ele vai amar, né? Amar. Ele vai amar
a Deus, ele vai amar Jesus, ele vai amar a Deus. Em segundo lugar, ele vai compreender a linguagem de Jesus e, portanto, ele vai agregar isso na sua vida, né? Porque ele vai compreender, porque ele tem a mesma natureza. Em terceiro lugar, ele vai crer em Jesus, e crendo em Jesus, então ele vai obedecer, como as ovelhas que ouvem a sua voz, ouvem a voz de Deus e seguem Jesus, o bom pastor. A gente não pode duvidar daquelas 14 mil pessoas, 14 mil fãs do Fernandinho, que estavam lá no Arena, Rio de Janeiro, quando ele perguntou: quem aqui nesse lugar é filho de Deus? E aí explodiu, né, em emoção, dizendo: nós somos filhos de Deus. A gente não pode duvidar, não tem nenhum motivo para a gente duvidar de que eles sejam realmente filhos de Deus. Mas, como filhos de Deus que somos, nós devemos ser criteriosos, tanto com os outros, como e principalmente com a nossa própria vida. Então, como criteriosos, a gente poderia se perguntar: onde foi e o que fizeram aquelas 14 mil pessoas depois que terminou aquele show, aquela reunião, naquele domingo, domingo dia 15 de outubro de 2017. Para onde que eles foram? E o que é que eles fizeram? E o que é que eles fizeram depois, durante a semana? E como eles estão vivendo hoje, se ainda estão vivos, né? 6 anos depois, quase 6 anos depois, como tem sido a vida de cada uma daquelas 14 mil pessoas que estavam lá e que afirmaram: eu sou filho de Deus, eu não sou mais escravo do medo. É só Deus que pode responder esta pergunta com exatidão. Então, deixemos isso para Deus, porque um dia, certamente, todos nós estaremos diante do trono de Deus, e Apocalipse 20:15 diz: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, nós vamos chegar lá um dia. Então, isso é com Deus. Mas, hoje, nós devemos fazer um autoexame. E a mesma pergunta que o Fernandinho fez, eu queria fazer aqui para essa multidão que está aqui hoje na Igreja Bíblica. Quem aqui é filho de Deus? Mas não responde agora. Não responde com as emoções. Mas responde quando você estiver sozinho. Quando você estiver, como a gente costuma dizer, quando você colocar a cabeça no travesseiro. Quando você estiver naquele momento íntimo com Deus, em que não tem mais barulho, não tem mais nada, e responde essa pergunta: você é filho de Deus? Eu não tenho nenhum motivo para desconfiar, né, que tem alguém aqui que não seja filho de Deus. E eu acredito, né, que vocês também tenham esse mesmo sentimento, porque afinal nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nós estamos aqui porque nós cremos em Deus. Nós poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa, mas estamos aqui na igreja, estamos adorando a Deus aqui, ouvindo a palavra de Deus, tendo comunhão, porque nós somos filhos de Deus, não somos mais escravos do medo. Mas, então, o que a gente deve fazer é um autoexame, porque é isso que diz na ceia do Senhor: examinai, pois, cada um a si mesmo. E é isso que nós devemos fazer. Nós estamos andando como filhos de Deus? Será que nós estamos, se fossem fazer a prova da paternidade conosco, para ver se nós somos filhos de Deus, nós íamos sair vitoriosos, né? A Natália passou no teste hoje, né? Sexta-feira, né? Passou no teste lá da direção, né? Conseguiu passar nesse teste. E nós, será que vamos passar no teste da paternidade? Deus queira que sim, né? Deus nos abençoe, Deus nos ajude, que nós possamos andar com Ele, amarmos
compreendermos a sua linguagem, incorporarmos isso na nossa vida e crermos, mas aquele crer de verdade, de ouvir a sua voz e o seguir. Amém? Deus abençoe.